está aqui para falar da nossa primeira campanha internacional, porque foi uma ideia que brotou também numa ilha, na ilha de Fernando de Noronha, no nosso primeiro encontro, e depois a gente foi realizar esse sonho numa ilha só um pouquinho mais distante, que foi nas Filipinas, no arquipélago de Palawan. E foi um sonho realizado. Muito bom, Mari. Em busca das pérolas douradas. Isso. Muito bom, foi um momento super especial. Como você falou, foi a primeira campanha internacional da Julio Cubo. É uma marca que já tem 3 gerações, uma família de 4 gerações, né? A história começou com a minha bisavó, há quase 100 anos, ela trazendo a primeira pérola do Japão para o Brasil. E é uma construção que foi feita pouco a pouco, né? Assim, através de todas essas gerações, um crescimento, uma série de transformações, até que finalmente a gente chegasse nessa primeira campanha internacional, do qual me sinto muito honrado de fazer parte e ter você, né, fazendo parte também, sendo parceira da marca já há 3 anos, né, Mari? A história da sua família é linda, Maurício. Eu fico realmente muito feliz de poder compartilhar dela e também, assim, é muito curioso porque essa história da sua família bate com a história da minha família, no sentido que Julio Cubo também veio através de celebrações da minha família. Então a gente tem esse vínculo familiar muito forte, né? Nós somos pessoas de estrutura que valoriza muito o vínculo familiar. Então isso tem um preço muito forte, né? É muito precioso pra gente. É impressionante, assim, porque como é um trabalho muito meticuloso, quando a gente recebe uma pérola dourada, então a gente fica ainda mais feliz, porque é raro e tem um processo enorme de pessoas por trás, de pessoas envolvidas, né? Então é muito impressionante, é uma experiência mesmo. A pérola representa, ela simboliza muita coisa, né, Mari? Assim, quando a gente olha dentro de todo esse processo, da forma como a produção de pérolas impacta positivamente no planeta, eu acho que além dela trazer muito dessa energia, né, essa energia positiva, para mim ela representa muito dessa proteção, dessa conexão com a natureza. E falando nisso, acho que uma forma como a gente enxerga isso, que é muito interessante, o Jacques, que é o produtor das pérolas douradas, ele reforça muito isso. Ele fala que a produção de pérola dourada, das pérolas como um todo, ela é uma sociedade entre o ser humano e a natureza, né? E o ser humano tem 49% do negócio e a natureza 51%. Então, assim, mesmo que o ser humano faça tudo muito bem feito, né, trate tudo com muito amor, né, faça esse processo de uma forma muito meticulosa, ainda assim, no final, quem decide se vai sair uma pérola dourada e perfeita ou se não vai sair essa pérola é a natureza. Então, acho que esse cuidado, essa ligação com a natureza, essa conexão e essa sintonia é muito importante. É uma comunhão, né? Entre o trabalho do homem e a natureza. E a gente, por isso, precisa respeitar muito a natureza e o meio ambiente. A gente assim vê pérola branca, pérola rosa, pérola negra, mas pérola dourada é algo muito inusitado e só tem lá. São as pérolas mais recentes do mundo, né, Mari? Esse sonho começou com o Jacques Branelec, que é um parceiro da Julio Cubo já há muitos anos, lá no final dos anos 70, né? Quando ele foi mergulhar nas Filipinas, ele percebeu que existia uma mutação genética nas ostras. Isso fazia com que de 1 a 2 ostras a cada 1000 ostras que ele encontrava no fundo do mar, tinha traços dourados. Mas até então, isso é muito curioso, porque até então ninguém sabia como fazer para reproduzir uma ostra. E ele falou, bom, para eu conseguir levar esses traços dourados e cultivar pérolas douradas em quantidade, né, trazer isso numa escala comercial, ele precisava aprender a reproduzir as ostras. E a partir daí foram décadas até que ele descobrisse os segredos, né, que estavam por trás da reprodução das ostras. E a gente pôde presenciar esses segredinhos, né, que começa com o cultivo, a alimentação perfeita através de plânctons, as espécies de plânctons, a dosagem. Na verdade, assim, o começo do começo, eu me lembro que a gente estava ali num microscópio, tinha uma célula. Você vai saber explicar melhor. As ostras, elas têm uma reprodução que acontece fora do organismo, né? Então, primeiro ele precisou aprender um segredinho, que era como é que fazia para a ostra macho e a ostra fêmea liberarem os óvulos e espermatozoides para que a reprodução acontecesse. Até aí, etapa 1 concluída. Agora, depois que as ostras nasciam, aí estava o maior segredo. Como que ele fazia para que essas ostras bebês, né, as ostras bebês pudessem crescer ao longo do tempo?
E aí tem um segredo que foi muito difícil, porque ele descobriu através de tentativa e erro. Existem milhares de tipos de plânctons nos oceanos, né? E nas primeiras semanas das ostras elas só comem 4 tipos de plânctons diferentes, né? E mais complicado ainda do que isso, cada semana nas primeiras vidas elas comem um tipo de plâncton diferente. Então até que ele conseguisse descobrir isso e fazer com que as ostras crescessem até um tamanho onde ele pudesse levar de fato elas para o mar, foram longos e longos anos de trabalho. Outro fato curioso que me chamou a atenção, Mal, é que a maioria dos cargos de maior gestão, maior importância lá na ilha é de mulher. Por aqui também, né, Mari? A gente também tem esse cuidado aqui do nosso lado, aqui dentro da Julio Cuba. A gente tem a maior parte dos colaboradores, quase 70% também são mulheres. E eu acho que tem muito a ver também com esse cuidado, com esse carinho, com a forma como a mulher tem essa sensibilidade dentro desse processo. Eu acho que isso faz muita diferença. Mulheres no comando. Tinha uma curiosidade também, que eu me lembro, que a ostra fêmea, ela, para potencializar a sua força, ela se transforma em macho. A ostra, ela é hermafrodita, né? Então ela pode mudar de sexo. E isso depende das condições do meio ambiente, também é uma questão muito importante de cuidado ali dentro do laboratório para que as ostras não virem todas dentro de um mesmo sexo, afinal não teria como reproduzi-las. E a ostra, quando a condição não é ideal, ela se transforma em macho porque o macho gasta menos energia do que a fêmea. Então você tem uma condição climática e de alimentação muito equilibrada para que você possa ter tanto os machos como as fêmeas dentro dos laboratórios. E também assim, tem todo um processo, porque eles colocam as ostras em umas grades grandes que a gente pôde olhar de pertinho, porque a gente mergulhou de cilindro e foi observar as ostras lá embaixo, a 12 metros de profundidade, e todo um ecossistema que se junta nas grades juntos das ostras, né, para poder retroalimentar aquele processo todo. E são retiradas de lá a cada 15 dias e lavadas, e depois elas são devolvidas para o mar. É um trabalho muito longo, que envolve muito o contato do ser humano com as ostras, né? Dentro desses 5 anos de cultivo, até que se possa colher uma única pérola a cada ostra, são 377 etapas do cultivo, né? É um trabalho muito intenso entre o ser humano e a natureza. É meticuloso, olha, vamos repetir, são 5 anos para poder ter uma pérola. Isso se der certo o processo todo, porque pode não dar. Então, assim, é um processo de alto risco. E quando acontece de sair uma pérola perfeita, gente, é emocionante. A gente presenciou, né? Eles ali com bisturi, cirurgicamente, tirando aquela pérola da ostra diretamente para a minha mão. Fiquei emocionada. Essa colheita é um momento mágico, né? Depois de 5 anos, não dá para saber o que vai sair lá de dentro, né? Pode sair uma pérola perfeita, pode ser uma pérola não perfeita, depende do tamanho, da cor, de uma série de coisas, né? E quando você realmente tem o contato com aquela primeira pérola, ela vem dentro de uma cor, de um dourado intenso, é um processo mágico. Tem as pérolas, mas também elas beneficiam todo um ecossistema ao redor, porque tem as pessoas. Então eu vou começar falando da concha da ostra, que a gente pode utilizar para enfeite e também pode triturar e com o pó fazer cosmético, e a gente comeu a carne da ostra, que era uma delícia, inclusive. E tem toda uma fundação por trás que envolve as comunidades que trabalham pelas ilhas, né, Maurício? É tudo muito bem cuidado e pensado, né, Mário, para que, né, esse ciclo todo, esse ecossistema, como você falou, essa cadeia, ela seja fechada, né? Então não tem sobra quando a gente produz as ostras, né? Você usa, né, a concha, você come a carne, você colhe as pérolas, não tem nenhuma sobra, não tem nada que volte para o oceano de uma maneira negativa. E tem esse cuidado todo com as comunidades, né? Além da fundação, que impacta milhares de famílias, milhares de pessoas ali, eles tentam, né, através da educação, mudar a vida e a realidade das pessoas que estão ali, né? Então eles trazem muita oportunidade, fazem com que as pessoas que nascem naquela região, que antes não tinham grandes perspectivas, hoje possam olhar o mundo de uma outra maneira e levar essa mensagem para mais e mais pessoas. As pérolas impactam não só as pessoas, mas também os oceanos, e não só os oceanos, mas também as pessoas. Bom dia, Brasil. Thank you very much, Julio Cuba, for this opportunity to share the story of Jewelmer and the National Gem of the Philippines.
Julmer was established in 1979 by French pearl farmer and my father, Jacques Branalec, together with Filipino entrepreneur Manuel Coanco. The story of Julmer has evolved through the many years from being a pearl farming operation all the way to fine jewelry and an international distribution network. The relationship between Julmer and Julio Cubo started in 2012 when I did a trip to Brazil and I met the wonderful Julio Cubo family. It was immediately apparent that the relationship would really flourish through the years because of the values and the passion we had not only for these rare gems, which were the South Sea pearls, but also in terms of our love for the environment and the story and the people behind this gem. The pearl is really a unique gem, in particular the Philippine South Sea pearl. It is born in one of the most pristine environments in the world, the Philippines being one of the world's center of marine biodiversity and biodensity. Even though we are half a world away from Brazil, the ocean links us. Similarly to the story of the Amazon forest, which is the center of biodiversity for all flora and fauna on this planet, it's also amazing to see how much connection Brazil has with this incredible natural resource, in the same way that in the Philippines we have our beautiful seas and marine life as well as all the corals. As pearl farmers, most of what we do is really up to nature. We are in partnership with her. It is a joint venture and is the epitome of man working in symbiosis with nature. The process of farming pearls is essentially making sure that the environment is preserved, as well as taking care of the communities that reside in this environment so that they may in turn give the high level of care to the oyster. And the result of doing all of those things is that one day we may be able to harvest a beautiful golden South Sea pearl. The harvest of a golden South Sea pearl is a process that may take up to 5 years and 377 steps. And there are no guarantees. Every pearl is a blessing. Every pearl that is harvested is a symbol of the level of care and love that went behind the production, whether it's the hands of the people that cared for the oyster, as well as the environmental protection. Every pearl comes out different. It's very difficult to find a pair of pearls. In order to make a pair of matched earrings, we would need to harvest a minimum of 1,000 pearls. Therefore, ultimately, it's really a gift. The pearl is something that is a reflection of universal energy from the sun that's translated into this organic gem through the oyster into a living gem that will radiate and will change your life. The story between Julio Cubo and Julmer is essentially one of friendship, one of shared values. Shortly after my trip to Brazil, the Ocubo family actually came to our pearl farms in Palawan to visit the communities and see the whole process behind the pearls. And to my understanding, they fell in love with not just the pearl, but the place and the people. And here we are, 10 years on, celebrating this anniversary and this beautiful collection that Julio Cubo has done with the National Gem of the Philippines. The Julio Cubo family has been working with pearls for generations. In fact, each generation has introduced a new different kind of pearl to Brazil. And I'm so proud and honored to say that my good friend Mauricio brought the golden South Sea pearl to Brazil. I would also like all of you to know that we've always understood the pearl to be a natural indicator of the health of our planet. So every pearl is a symbol of that relationship between man and nature. In the Julio Cubo family and the Julmer family, we truly believe in the power of pearls in building a better future. Eu quero agradecer toda a família Julio Cubo. Muito obrigado.